A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos começar uma série sobre o livro de Neemias. Vamos mergulhar nesse livro desse homem que tem tantas lições a nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre como ele, morando no palácio, sendo copeiro do rei, recebeu a notícia de que Jerusalém ainda estava com os muros destruídos e as portas queimadas. Eu quero ler Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui nós vemos um homem que teve uma atitude acerca de uma notícia trágica. Neemias, ele deixou muitas lições para todos os cristãos, a respeito da sua ousadia, das suas decisões. Ele era firme nas decisões que ele tomava, ao mesmo tempo em que ele tinha um quebrantamento e uma dependência de Deus, e sabia a hora certa de agir. Ele tinha uma firmeza, e ele deve servir de exemplo para nós. Nós não podemos parar de falar da vida desse homem. O livro de Neemias começa nos mostrando duas realidades. Ele morava no palácio e era copeiro do rei. Ali naquele palácio, ele estava cercado de servos, cercado de pessoas servindo ao rei, cercado de salas. E um luxo. Neemias, ele vivia num palácio luxuoso. Ele era copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tinha acesso à mesa do rei. O copeiro do rei, ele provava o vinho antes de o rei beber. Ao mesmo tempo, tinha a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que estava com os muros caídos, as portas queimadas. Ao mesmo tempo, Jerusalém, o povo de Jerusalém, como nós vimos no versículo 3 do capítulo 1, eles passavam por uma miséria, por uma destruição. Anani foi lá dar essa notícia para Jeremias. E Neemias está em Suzã, dentro de um palácio. Como eu disse, cercado de luxo, de criados, copeiros, realezas, salas, mesa posta. E no final do capítulo 1, para a gente fazer uma introdução desse capítulo, ele diz, então eu era copeiro do rei. E na função de copeiro do rei, ele tinha acesso à mesa do rei. O copeiro deveria ser escolhido a dedo, porque era uma pessoa de muita importância, era uma pessoa que tinha que ser depositada muita confiança, era uma posição altíssima no palácio. A responsabilidade de servir vinho ao rei em sua mesa para a família real e seus convidados era uma posição desejada por muitos, e Neemias tinha essa posição. O rei confiava muito no seu copeiro, e em alguns momentos o copeiro é quem deveria degustar o vinho antes que este fosse oferecido ao rei. Ao menor indício de conspiração contra o rei, o copeiro deveria experimentar todas as comidas, os vinhos oferecidos a ele, para, se tivesse algum risco de envenenamento, o copeiro seria envenenado e o rei não beberia aquela bebida. E chega um determinado dia em que Neemias recebe a visita do seu irmão, Anani. Ele recebeu a visita de uma comitiva, Anani foi com algumas outras pessoas, e Neemias perguntou, como estão os que ainda vivem em Jerusalém? Como estão? Ele queria receber a notícia do seu povo. Ao que ele recebeu a notícia, aqui no versículo 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, os que permaneceram lá, se acham na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então aquele povo, o povo de Israel, que morava em Jerusalém, eles passavam por uma grande vergonha. Eles passavam por uma grande humilhação diante de todos os povos. E quando a gente olha para Anani, irmão de Neemias, que foi até o palácio, tem algumas perguntas que nós devemos fazer, algumas análises
que nós precisamos fazer dessa atitude. Que Anani, ele sabia ali daquela realidade. Ele vivia no meio do povo de Israel. Ele sabia as necessidades daquele povo. E ele conta para Neemias a situação em que Jerusalém se encontrava, mas se Anani é irmão de Neemias e estava no lugar destruído, o que ele já havia feito para que Jerusalém fosse restaurada? Se nós, que vivemos em um lugar que precisa ser restaurado, se nós podemos ser agentes de restauração, porque muitas vezes nós levamos as notícias do lugar que precisa ser restaurado para outros, esperando que outros façam o que nós podemos tomar a iniciativa de fazer. Então, quando nós nos colocamos no lugar de Anani e questionamos por que não começar um trabalho que já deveria estar sendo feito, uma restauração? A primeira pergunta: será que ele estava apenas olhando e pensando o que deveria ser feito, mas sem tomar qualquer atitude? Muitas vezes nós caímos nessa atitude de Anani. Nós caímos nessa postura de apenas olharmos ao nosso redor o que precisa ser restaurado, o que precisa ser edificado, o que precisa ser feito, o que precisa ser instruído, o que precisa ser liderado, o que precisa ser começado. E, no entanto, nós apenas olhamos ao nosso redor e analisamos a situação. Sabemos dar o relatório de tudo que precisa ser feito, mas não corremos da função de sermos agentes de restauração. Assim como Neemias, Deus chamou Neemias para ser um agente de restauração. Só que Anani, ele levou a informação, mas não tomou a iniciativa. Será que era necessário sair de lá e buscar seu irmão que estava em outro lugar completamente diferente? Esse questionamento nos leva a um questionamento ainda maior. Qual tem sido o nosso papel na Igreja do Senhor hoje? Como ministros de louvor, como instrumentistas na casa de Deus, como intercessores, como sonhadores. Nós sonhamos, nós olhamos para a palavra de Deus, suas promessas e sonhamos com o cumprimento dela nas nossas vidas. Mas qual tem sido o nosso papel para que a restauração chegue no nosso meio? Quem tem sido eu? É uma reflexão que nós temos que fazer de nós mesmos. Quem tem sido eu na obra do Senhor? Eu sou um agente de restauração, um agente de edificação, um agente de boas novas, ou um agente apenas de notícias ruins, apenas da análise ao meu redor, mas não me prontificar a ser um agente de restauração, a ser um atalaia, a ser um tapador de brechas. Será que eu estou na cena e tenho feito algo? Ou Deus precisa levantar alguém porque eu não tenho me colocado à disposição no papel de restaurador onde Deus me plantou? Que nesse momento você possa fazer essa oração. Deus, que eu possa ser, do fundo do meu coração, que eu possa ser um agente restaurador no lugar onde o Senhor me plantou. Isso em qualquer situação, não apenas dentro da igreja, não apenas como obreiro na casa do Senhor, não apenas como membro de uma igreja, né? Olhando para a igreja de uma forma geral, porque todos nós devemos ser agentes de restauração, mas por onde eu passar, que eu seja um agente de restauração e não alguém que olhe a situação ao meu redor e não sinta angústia por ela, uma angústia como Neemias sentiu de querer aquele lugar restaurado. Neemias foi alguém que abriu mão de todo o conforto e foi para o local destruído trabalhar para que a obra de Deus fosse plenamente restaurada. Mas antes do processo da restauração, porque quando nós olhamos para Neemias, quando nós olhamos para a história de Neemias, é uma história muito linda, mas um homem que antes de passar pelo processo, antes até mesmo do sofrimento do processo da restauração dos muros, dele sair de madrugada e analisar os lugares que deveriam ser restaurados, sozinho, não falou com ninguém. Antes desse processo, há um outro processo que se chama angústia. A segunda coisa que eu quero pontuar agora, não tem nada a ver com a restauração em si, ela tem a ver com o processo antes da restauração. É o poder de um sentimento que é necessário antes da restauração.
Se desejarmos ver alguma restauração no nosso coração, se você deseja ver alguma restauração no seu coração, se você deseja ver alguma restauração na sua igreja, no meio em que você vive, no meio em que você está, antes você precisa passar por um processo de angústia. Neemias passou por esse processo. Neemias entendeu, Neemias esperou o momento certo. Se nós queremos ver uma restauração no nosso país, nós precisamos chorar pela situação em que o nosso país se encontra. Nós precisamos clamar pela situação que a igreja na face da terra se encontra. O processo de restauração é depois de um processo de angústia. O processo de angústia antecede a restauração. Todo chamado verdadeiro nasce da angústia. Deus nunca irá nos usar de forma relevante se não experimentarmos angústia. Deus nunca vai te usar de forma relevante sem antes você experimentar algo que muitas vezes nós fugimos. O processo de angústia. Nós queremos ver a obra sendo feita, nós queremos ver tudo normal, tudo andando ao nosso redor, nós queremos ver as coisas fluindo, mas nós não choramos mais, nós não nos prostramos mais, nós não clamamos mais, nós não nos rasgamos diante de Deus em angústia antes do processo da restauração, antes de sermos usados. Nós queremos simplesmente ir e fazer e queremos que tudo aconteça. Perdemos a capacidade de chorar, perdemos a capacidade de nos entristecer por causa do Evangelho. Não há mais lágrimas, não há mais tristeza, não há mais boca no pó, onde a gente não se conforma com as coisas como estão. Onde a gente não se conforma, a gente se rasga diante de Deus, onde aquele lugar de angústia, de chorar, antes do processo de restauração, antes do processo de redenção que Jesus nos deu, ele teve um processo de angústia intensa no Getsemane. E esse processo de angústia intensa, nós não estamos livres dele. Antes de um processo de restauração, tem que haver um processo de angústia. Onde está a capacidade que temos de orar e jejuar pelo que temos visto? A capacidade que nós temos de nos doer, nos condoer tanto por dentro, por tudo que temos visto acontecer no mundo, por tudo que temos visto acontecer na igreja, por tudo que temos visto acontecer com as crianças, com a frieza que toma conta da igreja, com a frieza que toma conta dos ministérios, com a frieza que toma conta das lideranças. O fogo do Espírito Santo, né? A manifestação dos dons para servir a igreja. Onde estão? Falta processo de choro, de angústia, processo de intercessão. E a mesma capacidade que Neemias teve de se sentar, orar, lamentar, jejuar, no versículo 4 diz que ele fez isso não apenas por um dia, ele fez isso por vários dias. Neemias, nós vamos ver mais para frente que ele conversou com o rei e ele foi liberado pelo processo de restauração. Nós vamos ver em outros vídeos nessa série, mas eu quero ler aqui a oração que Neemias fez. A oração para o nosso tempo. A oração que nós precisamos fazer. Nós precisamos parar e fazer essa oração. E disse: Senhor. Antes no versículo 4 diz que quando ele ouviu essas palavras, ele assentou, chorou e lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. E no versículo 5 ele continua, aí começa a dizer a sua oração. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos,
Mas se vos converterdes a mim, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se alegram de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Aqui Neemias, depois de dias orando, jejuando, ele tinha algo em mente. Ele tinha algo em mente, Deus deu uma direção para ele de falar com o rei. E ele começou a participar dos sofrimentos de Deus. Quando Paulo, eu gosto do versículo que Paulo diz a Timóteo, de que ele pede para Timóteo participar dos sofrimentos junto com ele. Paulo diz, participa comigo dos meus sofrimentos. E quando a gente olha para Neemias aqui, ele começou a participar dos sofrimentos de Deus por Israel. Quando Deus olha para... Eu imagino Deus olhando para Jerusalém destruída e os muros destruídos e as portas queimadas, a tristeza do coração de Deus. E aqui Neemias não preocupou com ele mesmo, dizendo, tá tudo bem comigo, tá tudo ótimo, mas eu choro por aquele povo, eu quero restaurar o meu povo, eu quero restaurar a minha cidade. Durante muitos dias, Neemias compartilhou da dor do coração de Deus, dentro daquele palácio confortável. De repente, toda aquela riqueza e beleza não mais o satisfaziam. Quando nós estamos nos importando com aquilo que Deus pensa a respeito da situação ao nosso redor, quando nós pedimos, Senhor, revela para mim, me faz sensível aos seus pensamentos a respeito dessa situação. Quando eu quero me colocar no centro da vontade de Deus e ser usado de acordo com como Deus deseja, e participar dos sofrimentos, porque o Neemias ele foi chamado para um processo de restauração. Ele foi chamado para ser um restaurador, para ser um agente de restauração em nome do Senhor, com certeza. Mas para isso ele teve que passar por um processo de angústia e compreender que o Senhor, ele precisava participar desses sofrimentos, porque ele se dispôs. O luxo já não tinha mais graça para ele. O estar bem com coisas materiais, o conforto, não fazia mais sentido para ele. Ele queria fazer a vontade de Deus. Com certeza o semblante dele mudou. No capítulo 2 nós iremos continuar com esse assunto. E é interessante notar que Neemias não consegue disfarçar o estado interior em que ele se encontra. Porque quando nós estamos convictos, no primeiro vídeo desse quadro de louvor e santidade, no primeiro vídeo desse quadro, nós falamos de restauração. E o agente restaurador foi Ezequias. E uma frase que eu gosto muito que Ezequias falou é: eu estou convicto em meu coração. Eu estou absolutamente convicto em meu coração. E aqui, quando essa convicção de estar absolutamente convencido do que ele queria fazer, com certeza, nada de luxo daquele palácio tinha mais graça para ele. E como era alguém de confiança do rei, o rei acaba percebendo o abatimento no olhar de Neemias. E no capítulo 2 nós vamos ver alguns questionamentos que o rei faz para ele. Em Mateus 5, versículo 8, diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Até o processo de restauração for concluído, até tudo ser colocado em ordem, a palavra de Deus pronunciada naquele lugar, Neemias chorou. Neemias passou por um processo. Neemias sofreu. Neemias trabalhou. Neemias se colocou-se à disposição para uma restauração. No Salmo 112, diz que o justo, ele não teme más notícias. Aqui, Neemias, ele recebeu uma má notícia. E ele teve uma reação diante dessa má notícia. Primeiro ele se prostrou, ele chorou, ele intercedeu, ele buscou a direção de Deus. E Salmo 112, do versículo 7 ao 10, diz que o justo não teme más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado, ele não terá medo, até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. Espalhou
deu aos necessitados, a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Então, nós não temos que temer más notícias. Quando recebemos uma má notícia, nós temos que ter o nosso coração firme em Deus. Neemias ficou profundamente triste com o estado de Jerusalém. Profundamente triste. Mas não apenas refletiu sobre o assunto. Ele recebeu aquela notícia, teve uma reação diante daquela notícia ruim, e ele começou a refletir, mas não ficou somente refletindo sobre o assunto. Ele teve uma postura de ação. Ele não apenas refletiu, mas ele agiu. Após sua tristeza inicial, ele orou, derramando seu coração diante de Deus e buscou maneiras de melhorar a situação. Se você percebe que algo está derrubado, destruído, caído e fora dos padrões de Deus ao seu redor, não apenas analise a situação. Não apenas reflita sobre o assunto, guarde dentro de você, mas busque maneiras de melhorar aquela situação. Busque maneiras de você ser um agente restaurador. Neemias dedicou todos os seus recursos em termos de conhecimento, experiência e organização. Ele era um líder que tinha conhecimento daquilo que ele queria fazer, ia fazer, experiência e organização, um líder organizado, para determinar o que deveria ser feito. E para terminar esse vídeo, eu quero deixar uma frase para você. Ao receber notícias trágicas, em primeiro lugar, ore. Recebeu uma notícia que desestabilizou você, abalou você, em primeiro lugar, ore. Coloque seu coração no lugar. Coloque os seus sentimentos no lugar. Só então, busque formas de superar a dor e tome atitudes que ajudem a situação a ser bem resolvida. Esse foi o primeiro vídeo dessa série. Que o Senhor possa falar no seu coração de forma especial. Na próxima semana nós continuaremos nesse assunto, falando sobre esse homem restaurador. E que Deus te abençoe e guarde seu coração.